Vamos lá. Queria que você começasse falando da sua origem mesmo. Da onde que você vem, assim, a sua origem, o que você estudou antes, nesse caminho antes da militância, de entrar para a militância, como é que foi esse começo? Eu nasci aqui em Porto Alegre, sou de uma família judia, estudei sempre em escola pública e em 1968 eu fui estudar no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que era o centro da efervescência do movimento estudantil. Eu estava de luto nessa época, meu pai tinha falecido um ano antes, mas isso não me impediu de tomar um contato de forma muito intensa com o movimento estudantil secundarista, que sempre foi muito forte no Rio Grande do Sul, sempre foi muito ativo, até bem mais do que os universitários. E era uma época realmente de efervescência. Eu tinha, o Grêmio Estudantil dessa escola não tinha sido fechado, então eu comecei a participar do Grêmio. Tinha um barbeiro na entrada da escola para cortar o cabelo dos meninos. A gente não podia usar mini saia. Esses dias encontrei uma foto que foi tirada na frente do Julinho, que quando houve uns 2 anos atrás, houve uma revolta aqui das estudantes que estavam sendo proibidas de andar de shortinho na escola. E aí fizeram alusão a esse período da proibição da mini saia. E aí localizaram umas fotos, uma coisa mais linda as fotos. Eu tinha aqui 15 ou 16 anos. A mini saia era assim, no joelho. Aparecia um pedacinho do joelho. Nessa época, a saia acima do joelho era mini saia ainda, depois que ela foi subindo. E aí nós fizemos uma manifestação, como eu estava de luto, eu acabei me destacando, porque eu não usava uniforme, e aí acabei sendo chamada no DOPS, foi a primeira vez. Mas eu nem compareci, porque achei que não ia acontecer nada assim naquela época. Mas foi ali que eu tomei consciência e comecei a participar, que eu não tinha a mínima ideia de nada até então, eu não tinha vivido nada do golpe, não acompanhei, não vivi, não presenciei, não tomei conhecimento. Você não tinha ideia do que estava acontecendo, assim, politicamente, não? Não, até 66, 67 eu não tinha. No começo do ano 67 meu pai faleceu. Eu estava, eu acho que no último ano da época chamado ginásio, né? E eu pretendia estudar num colégio israelita, mas mudei de ideia assim na última hora, tive que ir atrás de bolsa porque não tinha, a gente era pobre, bem pobre. E vivia com muita dificuldade. Depois que meu pai morreu, ficou mais difícil ainda. Eu comecei a trabalhar e queria estudar nessa escola, mas desisti. Eu acabei indo mais para o Julinho, esse que foi uma mudança total assim na minha vida. Eu não sabia quem era Che Guevara, eu não sabia nada, não tinha ideia. E tomei conhecimento ali, vivenciando no Julinho e vivenciando a repressão. Ao mesmo tempo que eu tomei conhecimento do que estava acontecendo no país, eu vivenciei a repressão, porque o Grêmio do Julinho foi fechado. Aí eu comecei a namorar o Luiz Eurico, que foi meu marido e é desaparecido político. Nós começamos a participar da UGES, que era a União Gaúcha dos Estudantes Secundários, que também não tinha sido fechado ainda pela ditadura, porque o presidente da entidade, Luiz André Fávero, de Caxias, ele se infiltrou na direita, vamos dizer assim, e virou presidente da UGES e depois ele assumiu a sua condição de militante de esquerda e a gente foi participar dessa UGES. E o Luiz Eurico e o Cláudio Gutierrez, como direção da UGES, foram entregar à direção do colégio, esse que eu estudava, do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, vulgo Julinho, um abaixo-assinado, que quando eles fecharam o Grêmio, a gente montou uma barraca na frente da escola, ali funcionava o tal do Grêmio Livre. Colhemos assinaturas para a direção reabrir. E eles foram levar
e o diretor chamou o DOPS e eles foram presos. Ali também começa outra parte difícil da nossa vida aqui, que foi a perseguição política, assim, muito intensa. O Cláudio e o Luiz Eurico foram presos diversas vezes, não sei se o Luiz Eurico foi mais do que o Cláudio. E foi ficando difícil. Em março de 69, aí eu já estava fora do Julinho, aí eu já não consegui mais renovar a matrícula minha, que eu tinha que terminar o segundo grau em 69, mas eu não consegui renovar minha matrícula de 60. Alegaram mil assuntos, entendeu? Eles alegavam falta de... que eu não tinha comparecimento, porque eu acabei mudando de turno. Quando eles tentaram me expulsar, teve um professor que me ajudou, que me botou para o curso noturno. Então, o segundo ano do tal do curso científico, que na época assim chamava, eu fiz de noite. Mas eles diziam, se não me engano, que eu tinha abandonado a escola, que eu não tinha presença, mas eu ia fazer as provas, eu me saía bem na escola. Eu nem me lembro, para dizer a verdade, qual foi a justificativa. Sei que eu resolvi que então eu ia fazer o que na época chamava artigo 99, que hoje é... E como é que chama isso hoje? Depois passou a chamar supletivo. Hoje eu não sei como é que chama, quando tu faz um exame para completar o primeiro e o segundo grau. O segundo grau, não me lembro. EJA? Pode ser o EJA. Você e Luiz Eurico, vocês se conheceram em que momento aí foi 68? Foi 68. Em que momento? Ele estava no colégio, foi antes dessa... Não, ele já não estava no colégio, ele tinha sido aluno do colégio, mas ele estava em Santa Maria nessa época. Eu penso que eu não tenho certeza, que eu conheci porque na minha aula no Julinho estava uma irmã dele. E aí eu conheci e ele integrava a dissidência do Rio Grande do Sul. E o Cláudio Gutierrez também. Ele já era então militante? Ele já era militante, ele já tinha sido da direção estadual do PCB. Ele era nascido, ele tinha 3 anos mais que eu, mas também começou uma militância política muito cedo. E você sabia dessa militância toda dele? Sabia, comecei a militar ali dentro da UGES, do movimento estudantil, ali que nós começamos a militar e a namorar tudo ao mesmo tempo. Foi meu primeiro namorado. E aí, em março de 69, nós nos casamos. Nós já tínhamos perdido a UGES num congresso, que a direita montou um esquema imenso assim para nos tirar da direção da UGES legalmente, que eu acho que foi em 68 esse congresso. Eu não me lembro das datas agora, mas o Gutierrez deve saber melhor que eu algumas coisas desse período. E aí, em 69, então, eu queria fazer esse tal desse curso. Aí eu não consegui. Quando eu casei com o Luiz Eurico, eu tinha 17 anos. E eles exigiam na época que a pessoa tinha que ter 18 anos, ter 19 anos, ou ter 18 e ser emancipada. Eu não tinha 18, mas eu já era emancipada, porque eu era casada. Eu não podia ter uma certidão de emancipação da minha mãe, né? Isso foi uma confusão, eu não consegui. Então eu fui trabalhar, eu trabalhava num banco, depois fiz um concurso para a Rede Ferroviária Federal e estava brigando para fazer esse exame quando houve essa condenação dos dois e nós passamos a clandestinidade.